Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Nicolas Peixoto, monitor da disciplina e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismonte. Atenção! Este material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido por profissionais de outras áreas. O tema de hoje é dor torácica. Falaremos sobre como iniciar a investigação desse problema comum e potencialmente grave em certas situações. Para iniciar esse tema, é preciso organizar nosso pensamento de forma que até chegar à confirmação diagnóstica, tenhamos passado pela anamnese e exame físico dirigidos, organizando uma lista de suspeição com base nesses dados escolhidos, e dessa forma, prosseguir a investigação excluindo primeiro sempre as causas potencialmente mais graves, como falaremos adiante. A propedêutica armada, por sua vez, tem caráter muitas vezes complementar, mas de extrema importância para uma diferenciação diagnóstica efetiva. Para iniciar a discussão desse tema, é importante ter em mente o que seria potencialmente mais grave dentre as possíveis etiologias de uma dor torácica. Dessa forma, aqui listamos em vermelho as etiologias potencialmente mais graves, como a síndrome coronariana aguda, a dissecção de aorta, o tromboembolismo pulmonar, o pneumotórax, a pericardite aguda e a ruptura esofágica. Em azul temos as etiologias menos emergenciais dentro desse contexto de dor torácica, mas não menos importantes, como pneumonia, os distúrbios de uma forma geral no trato gastrointestinal, a dor de parede torácica e a dor psicogênica. Vamos começar a falar sobre a síndrome coronariana aguda, uma síndrome que é composta pelo infarto com supra de ST, sem supra de ST e angina instável. Bom, essa síndrome é caracterizada por uma dor, de uma forma geral, opressiva retroesternal, que piora com exercícios, que frequentemente inicia-se no repouso, que melhora com nitratos, com irradiação característica, com duração que varia, geralmente de 10 a 20 minutos ou um pouco mais, com angina em crescendo e equivalentes anginosos. É sabido que essa dor que geralmente ocorre na região precordial pode ser irradiada para uma região proximal ou ulnar do braço esquerdo, para ambos os braços, ombros, pescoço ou mandíbula. E atenção! Dor nessas regiões extracardíacas sem uma dor precordial devem ser consideradas do mesmo jeito. E os equivalentes anginosos? Bom, os equivalentes anginosos devem ser considerados nos idosos, diabéticos, dialíticos, com pacientes com doença renal crônica avançada, doenças psiquiátricas. E o que seriam os equivalentes? Seriam a diaforese, a dor ou desconforto epigástrico, a náusea, vômitos, sudorese fria e a dispneia recente. Para organizar o pensamento em relação à dor na síndrome coronariana aguda, é importante falar da classificação de dor anginosa, em que possuímos 4 tipos de dor. A dor tipo A, que é definitivamente anginosa, em que possui características que dão certeza do diagnóstico da síndrome coronariana aguda, independente dos resultados dos exames complementares. No caso, temos o quê? Aquela dor substernal, já citada, precipitada por exercício, aliviada por repouso, nitroglicerina, tendo irradiação característica, etc. Possuímos também a dor tipo B, que é a dor provavelmente anginosa, em que a síndrome coronariana aguda é a principal hipótese, contudo é necessário exames complementares para confirmar isso. No caso, ela tem a maioria, mas não todas as características da dor definitivamente anginosa. Temos a dor tipo C, que é provavelmente não anginosa. Essa dor é caracterizada pelo fato da síndrome coronariana aguda não ser a principal hipótese, sendo necessários exames complementares para excluir essa síndrome. No caso, é composta por uma descrição atípica de dor torácica, como, por exemplo, o equivalente anginoso. Por fim, temos também a dor tipo D, que é aquela definitivamente não anginosa, em que a síndrome coronariana aguda não é uma hipótese diagnóstica, em que a dor tem uma origem não cardíaca, não melhorando com repouso e nitrato, ou seja, não há nenhuma característica de dor anginosa. A dor na dissecção aórtica é caracterizada por uma localização torácica e ou dorsal, de caráter súbito, com uma forte intensidade e irradiação anatômica que obedece à anatomia da aorta. No caso, a dissecção aórtica é uma patologia rara, porém com elevadíssima mortalidade. A dor é súbita e isso é um diferencial para a dor anginosa, que, por exemplo, é em crescendo. No caso, a dor também pode ser insuportável, fazendo o paciente ficar inquieto e agitado. Ela pode vir também acompanhada de sinais autonômicos, como palidez cutânea e sudorese profusa. É importante lembrar
que pode vir acompanhada de isquemia de membros, né, do miocárdio e até isquemia cerebral, podendo apresentar-se como uma insuficiência cardíaca aguda, por síncope e até mesmo choque obstrutivo ou hipovolêmico. E qual seria o fator de risco mais comum para essa condição? A hipertensão arterial sistêmica, especialmente aquela hipertensão mal controlada. Em relação ao TEP ou tromboembolismo pulmonar, a dor pode ser pleurítica ou substernal, dependendo do tamanho do êmbolo. Para os êmbolos menores, a dor pode ser pleurítica. Nos êmbolos maiores, substernal, simulando até mesmo um infarto agudo no miocárdio. E geralmente, a dor do TEP é aguda. A dor do pneumotórax, seja ele primário ou secundário, ocorre de forma súbita, geralmente ocorrendo no repouso naqueles primários, né, de caráter intenso, localizado do lado do hemitórax afetado e, né, de característica pleurítica. Em relação à pericardite aguda, a dor é súbita, localizada na região anterior do tórax, intensa, pleurítica, que reduz com a posição genipeitoral e que pode irradiar para o trapézio. Em relação à ruptura esofágica, por fim, temos uma dor excruciante, reto-external ou do andar superior do abdômen e geralmente com dor pleurítica à esquerda. Essa ruptura também é chamada de síndrome de Boerhaave, podendo ser causada por vômitos intensos ou trauma. No caso, ela pode simular dispepsia e evoluir também com choque, e alguns sintomas associados são quais? A dispneia, diaforese e o choque tardio. Falaremos agora sobre os dados do exame físico das patologias já citadas. No caso da síndrome coronariana aguda, temos o exame físico inexpressivo, com B4, sopro carotídeo, redução dos pulsos dos membros inferiores, aneurisma abdominal, sequelas de AVC e outros. Na dissecção de aorta, temos a hipertensão arterial sistêmica, faces de dor, palidez cutânea, sudorese profusa, isquemia dos membros inferiores e ou superiores, sopro de insuficiência aórtica, sinais de tamponamento cardíaco, diferença pressórica entre membros, né, podendo mimetizar infarto agudo do miocárdio e AVC isquêmico. No caso do tromboembolismo pulmonar, temos a taquipneia, a taquicardia, o edema assimétrico dos membros inferiores, né, a distensão venosa jugular, a síncope, a hipotensão ou choque, a B2 hiperfonética, o sopro tricúspide, né, cianose. E atenção para os sinais de instabilidade hemodinâmica. Em relação ao pneumotórax, no exame físico temos ansiedade, agitação, rebaixamento do nível de consciência, confusão, taquicardia, taquipneia, turgência jugular, extremidades frias, tempo de enchimento capilar elevado. Não podemos esquecer da redução da expansibilidade e do múmero vesicular, da ausência do frêmito tátil e da presença de timpanismo no hemotórax ipsilateral à lesão. Também podemos ter o desvio da traqueia, sendo que isso é pouco frequente. Na pericardite aguda, né, o atrito pericárdico ele é presente na escuta cardíaca, principalmente na bota esternal esquerda, tornando-se mais intenso com apertado estetoscópio contra a parede torácica, em posição sentada ou inclinada para frente. E o atrito, né, diga-se de passagem, que ele pode ser transitório. Atenção para os sinais também de tamponamento cardíaco, por exemplo, na tríade de Beck. A ruptura de esôfago, né, ela tem um diagnóstico sugerido pela presença do pneumo mediastino e enfisema subcutâneo, podendo apresentar sinais de consolidação pulmonar. Como prosseguimos agora a investigação dessas condições já citadas? No caso da síndrome coronariana aguda, devemos ter em mente que vai ser necessária a solicitação do eletrocardiograma em 10 minutos, né, e da dosagem das enzimas de necrose miocárdicas no sangue, como a CKMB, a troponina e a troponina ultrassensível, devendo colher pelo menos 2 amostras para analisar a curva enzimática. Dessa forma, por fim, conseguimos diferenciar o infarto com supra do sem supra e também a angina instável. Na dissecção aórtica, será necessário, para os pacientes estáveis, a angiotomografia multidetector de aorta. Nos pacientes instáveis, será necessário, por sua vez, o ecocardiograma transesofágico. Assim, podemos fazer, né, a classificação de Stanford, que é importantíssima na conduta e no prognóstico desses pacientes. Essa classificação, diga-se de passagem, divide, né, essa dissecção em A e B. No caso, a dissecção do tipo A é aquela que acomete a aorta ascendente, independente do lugar de origem. A dissecção tipo B não acomete a aorta ascendente. Por fim, temos o TEP, né,
que, no caso, será necessário a avaliação pré-teste, feita pelo score de Wells ou Genebra. O raio-x de tórax também é necessário, assim como o eletrocardiograma, principalmente para diagnósticos diferenciais. Será necessário o dedímero, o TC, a tomografia multidetector de tórax, tendo uma atenção especial para a angiotomografia, com evidência do trombo em vaso pulmonar. Podemos realizar também o mapeamento, ventilação, perfusão e a ultrassonografia de membros inferiores. O score de Wells é um score utilizado para o cálculo da probabilidade pré-teste no paciente com suspeita de TEP, muito utilizado na clínica por conta da sua fácil memorização e simplicidade. Com 1 ponto, temos o histórico de câncer e hemoptise. Com 1,5 pontos, temos o histórico de TVP e TEP prévios, além de uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto e cirurgia recente ou imobilização. Com 3 pontos, temos os sinais clínicos de TVP e também o diagnóstico alternativo menos provável que TEP. E assim possuímos 2 formas de somar, uma convencional e uma simplificada. A simplificada fala que com menos ou igual a 4 pontos, possuímos uma condição improvável de TEP. Com mais 4 pontos, provavelmente isso seria um TEP. E no somatório convencional, temos que de 0 a 1 pontos, temos uma baixa probabilidade de TEP. E com mais ou igual a 7 pontos, uma alta probabilidade. E entre isso, de 2 a 6 pontos, uma probabilidade intermediária. Continuando a investigação para as condições anteriormente citadas, no pneumotórax não é necessário nenhum exame a princípio, pois o diagnóstico é clínico. Contudo, caso seja necessário, pode ser realizado no raio-x de tórax, uma ultrassom point of care e também uma tomografia de tórax. Na pericardite aguda, pode ser realizado um eletrocardiograma, um ecocardiograma ou um ultrassom point of care. E na ruptura esofágica, um raio-x e tomografia de tórax. E também, por fim, uma endoscopia digestiva alta. Por fim, após excluir as causas mais emergenciais de dor torácica, devemos agora pensar nas outras condições, como a pneumonia, distúrbios no trato gastrointestinal, dor da parede torácica e até a dor psicogênica. Para finalizar, será importante falar das principais diferenças clínicas dessas 4 condições. Em relação à pneumonia, é importante falar que a clínica é rica, com febre, sinais peitorais focais, com aumento da ressonância vocal, maciez e percussão, tosse, fadiga e dor que pode ser pleurítica. Na investigação, o raio-x tórax e hemograma são importantes. Em relação ao distúrbio no trato gastrointestinal, é importante prestar atenção nos sintomas de alarme, como vômitos, redução do apetite, perda de peso, disfagia ou dinofagia, hematêmese, anemia, melena, pirose e outras. Na investigação, devemos ter a consciência que ela deve ser feita orientada para a suspeita, como, por exemplo, um teste com inibidor de bomba de próton para a doença do refluxo esofágico. E a dor da parede torácica? Essa dor ela é reprodutível pela palpação. Essa dor não é em opressão nem em aperto, e é bem localizada na parede, sem indução por exercício, mas influenciada por mecanismos mecânicos, sendo exacerbadas pelos movimentos dos músculos e ou articulações produzidos pela respiração, e pode ser agravada por determinadas posições. A investigação deve ser feita orientada para a suspeita. E a dor psicogênica, por fim, é uma dor geralmente difusa, imprecisa, podendo ser associada com o uso abusivo de analgésicos. É comum em pacientes deprimidos, com transtorno de ansiedade, transtorno do pânico e somatofome. Na investigação, podemos utilizar os critérios DSM-5, por exemplo. Então é isso, pessoal. Não deixem de curtir a página da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense no Facebook. Envie suas críticas, elogios e sugestões. Até a próxima!